Olá, eu sou o professor Marcelo e o assunto do nosso encontro de hoje é o famoso Teorema de Pitágoras. Então vamos conhecer como que a gente aplica esse famoso teorema. Hoje nós vamos conhecer esse que é o grande, o famosão Teorema de Pitágoras. E para isso nós vamos utilizar esse problema aqui. Eu tenho um triângulo que veio com duas medidas informadas para a gente. Então, esta medida aqui, 13 centímetros, esta medida, 12 centímetros, e aqui tem um x. Por quê? Porque ele quer que a gente descubra quanto mede este lado do triângulo. O Teorema de Pitágoras é utilizado somente em triângulos retângulos. Este aqui é um triângulo retângulo. Por quê? Ele tem este símbolo num dos seus cantos, que significa que este canto mede 90 graus. Tá? Então, triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo de 90 graus. E nesse tipo de triângulo, a gente pode utilizar o Teorema de Pitágoras. Algumas coisas que a gente vai conhecer desse triângulo, além das medidas. De frente para o ângulo de 90 graus, eu tenho sempre um lado que se chama hipotenusa. Então, vamos marcar aqui hipotenusa, que neste caso está sendo este lado que mede 13 centímetros. Então, recapitulando, de frente para o ângulo de 90 graus, sempre está a hipotenusa. Os outros dois lados que sobram, eles recebem o nome de catetos. Então, esse aqui é um cateto, este aqui é outro cateto. E a gente sabendo isso, já basta para a gente utilizar o Teorema de Pitágoras. Por quê? No Teorema de Pitágoras, a hipotenusa elevada ao quadrado, ela dá numericamente o mesmo valor que a soma dos quadrados dos catetos. Vamos ver como é que funciona. Então, ó, você olhou um problema, triângulo retângulo, conhecia algumas medidas e quer descobrir outra. Pode utilizar o Teorema de Pitágoras, mas como ele funciona? Você identifica onde está a hipotenusa, de frente para o ângulo de 90 graus, e essa hipotenusa você vai pegar e elevar ao quadrado. A hipotenusa vai ficar sozinha. Você coloca um sinal de igual e do outro lado vão os catetos. Só que também tem que elevar ao quadrado os dois. Então aqui vai ficar x elevado ao quadrado mais 12 elevado ao quadrado. Pronto. Este aqui é o famoso Teorema de Pitágoras. Não é necessário decorar fórmulas. A única coisa que eu falo para vocês é identifica a hipotenusa e deixa ela sozinha de um dos lados. Do outro lado vai vir a soma dos catetos e todo mundo é elevado ao quadrado. Agora é só a gente fazer conta. 13 vezes 13 vai dar 169. Igual x elevado ao quadrado é o que a gente quer descobrir. 12 vezes 12 vai dar 144. Essa aqui é uma equação de segundo grau, que nós já vimos. Porém, ela é incompleta, porque quando eu passar o 144 para o lado de cá, ela não vai ter o b da equação de segundo grau. Então eu não preciso também da fórmula para resolver. Passa o 144 para cá então. 169 menos 144, que ele troca de sinal, é igual a x elevado ao quadrado. Fazendo esta conta, vai dar 25. Então, 25 é igual a x elevado ao quadrado. Quando a gente chega nessa situação, basta tirar a raiz quadrada de quem ficou do outro lado. Vou mudar o x de lado, deixa ele para cá, e aí já vou tirar a raiz quadrada de 25. Repara que quando a gente estudou a equação de segundo grau, era mais ou menos a raiz quadrada de 25. Neste caso do Teorema de Pitágoras, não tem a necessidade do mais ou menos, porque nós estamos falando de medidas. E medidas nunca são negativas. Então as medidas são sempre positivas, eu só deixo o mais, o positivo. Então quanto mede o nosso x? O nosso x mede 5 centímetros. Então a resposta aqui, 5 centímetros, que é esta medida que a gente desconhecia. Vamos a mais um exemplo. Outra vez eu tenho a figura de um triângulo. Conheço alguma das suas medidas, por exemplo, esta aqui é 40 centímetros e esta aqui é 30 centímetros. E uma terceira medida está com uma letra ali, que agora é y.
Essa letra eu quero descobrir quanto será que mede essa letra. Então, quando que eu vou lembrar do Teorema de Pitágoras? Se esse triângulo for um triângulo retângulo, se um dos seus ângulos tiver este símbolo, que significa 90 graus. Bom, posso usar o Teorema de Pitágoras, mas o que é importante para eu usar esse Teorema de Pitágoras? É eu saber onde está a hipotenusa. A hipotenusa está sempre do lado oposto do ângulo de 90 graus. Então, de frente para o ângulo de 90 graus, nós temos a nossa hipotenusa. A gente já tem que decorar que os outros dois lados se chamam catetos, tá? Mas o mais importante para resolver o problema é que eu saiba onde está a hipotenusa. Então, uma vez que essa é a hipotenusa, aqui é cateto e aqui também é outro cateto. Vamos lá. Já sei quem é a hipotenusa, é exatamente quem eu quero descobrir. Tem algum problema? Problema nenhum. O que você vai fazer? Você vai pegar a hipotenusa, elevar ao quadrado e já põe o sinal de igual, porque a hipotenusa fica sempre sozinha. Do outro lado, os dois catetos somados, todos elevados ao quadrado, tá? Então vamos lá. 30 elevado ao quadrado mais 40 elevado ao quadrado. Quando a hipotenusa é quem a gente quer descobrir, fica até mais fácil, porque ela já está isolada, né? Eu vou fazer as contas aqui do lado direito e no final de tudo eu tiro a raiz quadrada. Acabou, cheguei no resultado. Então vamos ver como é que fica. Y elevado ao quadrado igual 30 vezes 30, pense em 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. Como é 30, esse zero vai dobrar. Então fica 900. Sinal de mais. 40 vezes 40, mesmo pensamento. 4 vezes 4 dá 16. Esse zero elevado ao quadrado vai dobrar. Então ficou 900 mais 1.600. Então esse y ao quadrado é igual 900 mais 1.600 vai dar 2.500. E para finalizar, vamos tirar a raiz quadrada de 2.500. Então y agora sem o quadrado, porque eu já estou aqui, ó, tirando essa raiz quadrada. Raiz quadrada de 2.500. Vamos usar a mesma estratégia agora ao contrário. Quanto seria a raiz quadrada de 25? Seria 5. Então, ó, 25 e 2 zeros. A raiz quadrada de 25 é 5, e os dois zeros saindo da raiz quadrada passa a ser um só. Chegamos aqui no resultado. Então, aquela medida que a gente não conhecia, que a gente chamou de y, ela mede 50 centímetros. Vamos colocar aqui, resposta 50 centímetros. Agora vamos a um probleminha onde a gente vai utilizar o Teorema de Pitágoras. Uma escada medindo 4 metros tem uma de suas extremidades apoiada no topo de um muro, e a outra extremidade dista 2,4 metros da base do muro. Qual é a altura do muro? Então olha só, desse enunciado nós temos essa figura, ou seja, um muro, uma escada apoiada nele. A gente já sabia a altura dessa escada previamente, 4 metros, e o pé da escada ficou a uma distância de 2,4 metros do muro. Sabendo essas informações, será que a gente consegue calcular a altura do muro? Então vamos lá. Primeira coisa, você está conseguindo enxergar um triângulo aqui na figura? Olha só, o muro é um dos lados do triângulo. O chão é outro lado do triângulo. E a escada fecha esse triângulo. Além disso, quando a gente faz a construção de um muro, ele não pode ser inclinado, porque senão daqui a algum tempo ele cai. Então esse muro sempre é construído a 90 graus do solo em que ele está ali servindo, tá? Então não pode ser outro ângulo, com o risco desse muro cair. Então ele sempre é construído a 90 graus. E isso é interessante por quê? Porque nós temos um triângulo retângulo e podemos utilizar o Teorema de Pitágoras. O que é importante mesmo? Saber onde está a hipotenusa. Se meu ângulo de 90 graus está aqui, de frente para ele, eu encontro a hipotenusa, que no caso são 4 metros.
Sabendo disso, a gente já começa a montar nosso problema. A hipotenusa elevada ao quadrado vai ficar sozinha. Não se esqueça disso, porque aí você não precisa mais decorar a fórmula. Bom, aqui não tem medida, porque é o que eu quero descobrir. Então eu vou atribuir a letra x para a altura do muro. Então, como que vai ficar o x? O x é um cateto, vai ficar x elevado ao quadrado, e eu vou somar com o outro cateto, também elevado ao quadrado. 2,4 elevado ao quadrado. Vamos separar aqui. 4 elevado ao quadrado tá belezinha, tá fácil. 4 vezes 4 dá 16. Que é igual a x elevado ao quadrado mais 2,4 elevado ao quadrado. Que eu já fiz as contas antes e dá 5,76. Bom, eu tenho que deixar o x ao quadrado sozinho, para depois no final tirar a raiz quadrada lá do outro lado e descobrir quanto que mede a altura do muro. Então vamos trazer o 5,76 para o lado de cá. Então vai ficar 16 menos 5,76 igual a x elevado ao quadrado. Tá? O x elevado ao quadrado ficou lá do lado direito sozinho. Tanto faz eu deixar ele lá do lado direito como do lado esquerdo. Tá? Se eu trocar ele de lado agora, não tem problema. Depois que ele está sozinho, tanto faz ficar na direita ou na esquerda. Então vamos ver. 16 menos 5,76, vamos fazer aqui no cantinho. 16, 5,76, vai dar 4, vai dar 2, vai dar 0 e vai dar 1. 10,24. Então 10,24, eu posso colocar o x aqui, ó, não tem problema. X elevado ao quadrado igual a 10,24. Para finalizar, nós vamos tirar a raiz quadrada de 10,24. Bom, se fosse a raiz quadrada de 1024, daria 32. Como é 10,24, isso aqui vai dar 3,2. Ou seja, a altura do nosso muro, 3,2 metros. Então vamos colocar a resposta aqui. 3,2 metros. E o Teorema de Pitágoras, além de simples, resolve muitos problemas, desde que a gente enxergue ali um triângulo retângulo. Se você ficou com alguma dúvida ou quer dar alguma sugestão, você pode deixar aí nos comentários ou entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Professor Marcelo agradece sua visita e até nosso próximo encontro.